mais um vídeo por trás do coração. Se você chegou até aqui ao nosso canal, é porque com certeza você quer identificar motivações e intenções que por vezes estão ocultas em nosso coração. E o personagem que nós vamos conversar hoje, nós encontramos lá no livro de 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 18, que diz assim: O profeta idoso respondeu: Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo e o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. O personagem que nós vamos conversar hoje é sobre esse homem de Deus, o profeta de Judá. Na escritura não é dito o nome desse profeta. E esse profeta recebeu uma missão do Senhor para que ele fosse levar uma palavra contra o altar de Betel ao rei Jeroboão por conta da idolatria. Só que Deus deu uma ordem muito clara para esse profeta, diz assim: olha, você não vai comer pão, você não vai beber água nesse lugar, você vai voltar por outro caminho, você não vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Essa foi a ordem clara dada a esse profeta. Contudo, ele não obedeceu à ordem dada por Deus e ele acabou bebendo e comendo naquele lugar. E por que motivo ele não obedeceu a essa ordem dada por Deus? É por aquilo que tinha de oculto no coração desse profeta, que era a ingenuidade. Ingenuidade, Alexandra? Sim, a ingenuidade que muitas vezes nós achamos que é algo benéfico, mas na verdade que não é. A ingenuidade, ela é marcada pela falta de sabedoria e de discernimento. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 15, diz o seguinte: O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Pois é, a ingenuidade não é tão boa como algumas pessoas acreditam que sejam, porque ela pode te levar a ter sérias consequências na tua vida, como aconteceu com esse profeta de Judá. E como é que nós podemos identificar a ingenuidade no coração? A primeira característica que nós identificamos nessa história é que uma pessoa ingênua, ela cai muito fácil em armadilhas. Pois é, antes do profeta idoso ter dado essa proposta a esse homem de Deus, ele já havia recebido a mesma proposta pelo rei Jeroboão, de que ele comesse e bebesse no palácio. Só que ele não aceitou, porque era muito claro naquele momento, porque Deus deu uma palavra contra aquele rei. Então, inicialmente, aquele profeta o quê? Não aceitou de jeito nenhum. Só que quando veio um outro profeta, justamente pelo fato de ser um profeta, ele acabou acreditando nele e caiu nessa armadilha. Entenda algo importante: quando Deus te dá uma direção, uma ordem clara, você precisa obedecer a essa ordem. Independente se alguém, seja um amigo ou um familiar, ou alguém que você confie, te diga ao contrário. Se Deus não te disse o contrário, você permaneça com aquilo que Deus te diz. Porque esse profeta de Judá acabou acreditando naquele profeta idoso pelo fato dele ser profeta. E quantas pessoas elas não têm caído em armadilhas por conta disso? Então tome muito cuidado. Se Deus te deu uma ordem, obedeça a essa ordem, independente de alguém que seja próximo de você ou tenha qualquer nível de intimidade com você te diga o contrário. Fique com a ordem do Senhor. Segunda característica que nós identificamos em pessoas que têm um coração oculto à ingenuidade é que geralmente pessoas ingênuas acreditam em tudo aquilo que lhe contam. E ele acreditou naquilo que o profeta disse a ele, sendo que era uma mentira. E quantas vezes você tem acreditado naquilo que as pessoas lhe contam, se você tem a prudência de analisar se aquilo de fato é verdade ou mentira? Aprenda algo importante. Nós precisamos ser prudentes como a serpente, assim diz a palavra do Senhor. Não queira ser conduzido pela ingenuidade.
O Senhor, ele perdoa o tempo da ignorância, não da ingenuidade, porque a tua ingenuidade não vai te eximir de consequências. E muitas pessoas acabam sendo conduzidas por conta da ingenuidade, achando que, não, a pessoa aqui acabou me conduzindo por aquilo ali. Não, você se deixou ser conduzido por aquilo que lhe contaram. E você não vai se eximir dessas consequências. Então não acredite em tudo aquilo que lhe contam. Seja prudente, faça uma avaliação, analise e tire as conclusões corretas. Terceira característica que nós identificamos a ingenuidade no coração é que o ingênuo é levado por desejos, por necessidades, por aquilo que é imediato. E aquele profeta, com certeza, ele estava com fome, ele estava com sede. E ele foi, o quê? Suprir uma necessidade. Eu estou com fome, eu estou com sede. Que bom que chegou um outro profeta e me disse que eu poderia desobedecer a ordem de Deus. Olha só, que Deus tinha mudado de ideia. Cuidado com isso. Não seja conduzido pelas suas necessidades circunstanciais. Porque Deus, ele não se move por necessidades circunstanciais. E isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Porque o nosso coração acaba nos levando ao engano por conta da satisfação de desejos. E esse profeta acabou sendo conduzido por esses desejos circunstanciais, as suas necessidades momentâneas. E ele acabou não sendo prudente com relação a isso, porque ele poderia analisar: será que Deus está preocupado em inicialmente aqui matar uma fome minha, matar uma sede minha? Prestem atenção em algo que eu vou te dizer. Aquele lugar em Israel estava contaminado pela idolatria. As pessoas estavam contaminadas pela idolatria naquela nação. E aquele profeta foi orientado a sair daquele lugar da mesma forma que ele entrou. Ele entrou naquele lugar santo e Deus queria que ele saísse daquele lugar santificado. A orientação que o Senhor deu a esse profeta de não comer e não beber foi para que ele entendesse que ele não poderia se contaminar naquele lugar. Porque um lugar que está sendo conduzido pela idolatria é um lugar contaminado. Então, esse era o motivo pelo qual o Senhor deu essa ordem àquele profeta, para ele não comer e não beber. E nós lembramos de quê? De um homem de Deus conhecido como Daniel, na Babilônia. Quando Daniel estava na Babilônia, o que Daniel fez? Ele não se contaminou. E era isso que o Senhor queria mostrar para aquele profeta, mas ele se deixou ser conduzido pela sua necessidade física, sua necessidade biológica, da fome, da sede. E por conta disso ele teve consequências, ele acabou morrendo naquele lugar. E é algo que eu quero te chamar a atenção com relação à ingenuidade. Sabe que a ingenuidade provoca paralisia comportamental. Ela faz com que as pessoas, por falta de discernimento, se alimentem de um espírito de acomodação, que acaba fazendo com que essas pessoas vivam em um engano ou se enganando a si mesmas. Aquele profeta foi paralisado, ele foi morto naquele lugar. Ele ficou lá, ele não cumpriu um propósito na sua totalidade. E quantas vezes você está aí parado por conta da ingenuidade? A ingenuidade é característica de pessoas vitimistas que não querem assumir a sua responsabilidade, sabia disso? Se alguém me fizer mal, a pessoa responsável vai ser a pessoa, porque eu estou aqui ingênua. Não, querido. A ingenuidade não vai te eximir de responsabilidade.
Porque o Senhor nos ensina a não sermos pessoas ingênuas, porque a gente não está no mundo em que a gente possa ser conduzido por essa ingenuidade. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas não venham a sofrer as consequências por conta da ingenuidade. Curte o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e não perca o próximo vídeo da outra semana. Que Deus te abençoe. Tchauzinho.